pessoal, está começando o podcast Lucro na América. O podcast que vai ajudar você, que é um empresário, principalmente nos Estados Unidos, a colocar sua empresa no piloto automático. E por aqui a gente conversa com outros empresários e hoje a gente está aqui e eu vou apresentar alguém que é irmã de uma das minhas melhores amigas e também alguém que atua na área de imobiliária aqui nos Estados Unidos. Eu vou ler para vocês o currículo da Lília e depois ela vai se apresentar também. Então, ela é uma mulher reinventada, uma empresária, empreendedora, consultora imobiliária da Sotheby's International? Sotheby's International Realty, uma marca reconhecida globalmente no mercado imobiliário de luxo, reconhecida e admirada pelo seu atendimento diferenciado com foco na empatia. O brasileiro é sempre empático, né? Construção de relacionamentos e na educação do consumidor. Ela é coproprietária de uma corporação de construção civil, onde o foco é fazer flips, né? Que, para quem não sabe, no Brasil é quando você pega uma casa e faz uma reforma de alto padrão e construir casas e condomínios novos. Ela também é coordenadora do curso, para mim, um dos melhores cursos de finanças pessoais aqui nos Estados Unidos, que é Paz nas Suas Finanças, o Financial Peace University do Ramsey Foundation, desenvolvido pelo Dave Ramsey. E ela também é diretora do Soul Care Global Ministry, uma organização sem fins lucrativos na Uganda que constrói escolas e cuida de crianças órfãs. E também é proprietária, como se não bastasse, né? Ainda falta mais, proprietária de imóveis de aluguel, porque afinal o mercado imobiliário é a sua área. Exatamente. Seja muito bem-vinda, Lília. Muito obrigada. Estou aqui com muito prazer e fico feliz de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco. Ótimo, seja bem-vinda. Eu vou puxar o nosso microfone um pouquinho para perto, que os nossos ouvintes falam que às vezes fica meio baixinho. Então pode trazer o mais próximo que você puder. Se você até quiser virar um pouquinho assim, ó, pode virar. Excelente. Conte pra gente aí, pessoal que tá ouvindo, se o áudio melhorou dessa vez. Excelente. Então, eu te apresentei, mas agora se apresenta. Quem é você? Eu sou Lília Flores, sou casada, muito bem casada, para quem conhece meu esposo Alex. Esse ano nós completaremos 25 anos de casado. Uau! Celebrando aí boda de prata. Sou mãe, tenho 3 filhos. Temos o Pedro, a Isabela e o Lucas. O Lucas, ele se encontra no espectro do autismo. Estou nos Estados Unidos há 26 anos, porém, nasci, né, e cresci em São Bernardo do Campo, São Paulo. Sou cristã, sou evangélica, então a fundação do Evangelho, a Palavra de Deus, ela é bem presente na nossa vida e também nos ajuda muito no nosso dia a dia, no nosso caminhar empresarial. Ótimo, muito legal. Acaba mudando tudo, né? Nossa visão de mundo muda tudo. Muda. Com certeza. Ou pelo menos deveria mudar. Com certeza. Isso é ótimo. A gente está muito feliz de te trazer aqui, porque é uma das coisas que a gente faz, né? O nome do nosso podcast é Lucro na América, é ajudar empresários, e principalmente empresários brasileiros, a ter lucro. E assim que os empresários conseguem respirar e ter mais lucros, a próxima coisa que a gente fala para eles é: não deixe esse lucro na mão do IRS. Exatamente. Reinveste esse dinheiro para que você consegue produzir mais riqueza, né? Então, é por isso que a gente trouxe você, para você também despejar aqui o seu conhecimento, para que as pessoas possam saber como que elas conseguem investir o lucro da empresa delas. Então, estou muito feliz que você veio. E eu quero começar perguntando para você, principalmente alguém que trabalha, né? Como você falou, você às vezes tem uma atuação mais no mercado de luxo. A gente sempre quer que os brasileiros tenham voz e possam atuar como os americanos. Sim. Então, toda vez que eu vejo alguém que principalmente tem capta um mercado bem americanizado, eu gosto de perguntar: o que você acha que foi importante na sua jornada para fazer você chegar aonde você chegou? O que você, às vezes, teve que romper para não ficar, às vezes, como a gente vê que tem brasileiros que, às vezes, têm a mesma longevidade de tempo na América, mas ainda continua dependendo só do mercado latino, só do mercado brasileiro. Então, conta pra gente, o que você acha que foi importante na sua jornada profissional? Olha, primeiro foi o encorajamento da minha mãe, principalmente da minha mãe, né? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, é claro que eu caí, né, na limpeza de casa, aprendi muito limpando casa, e a minha mãe, ela olhava para mim e falava assim: Lília, o que você precisa fazer para você
sair desse ramo. Eu falava para ela, eu preciso aprender a língua. Uhum. Eu preciso aprender a língua porque sem o inglês aqui você não consegue fazer nada. E ela me encorajou, né? Então vai e faz isso, aprende a falar essa língua. Uhum. Aí na época você deve lembrar, era Fuller. Eu né? lembro, Fuller Middle estudei na School. Fuller. E lá tinha o ESL, né? Que era o inglês Uhum. a segunda língua. E era loteria. Terça e quinta noite ali eu bati meu cartão. Fiquei Uhum. 3 anos e meio ali na Fuller, estudando inglês. É claro que eu não aprendi tudo ali, porque você aprende muito na prática também. Mas a gramática, a composição, isso ali eu aprendi. Então eu acredito que um dos pontos principais foi realmente você entender, eu estou na América, eu estou nos Estados Unidos e aqui eu preciso dominar essa língua. Uhum. Então, ali, realmente, eu me dediquei e aprendi o inglês. E é claro que foi um processo, né? Foi um processo que eu fiquei ali 3 anos e meio. Consegui sair da limpeza de casa, fui trabalhar cuidando de crianças. Que Uhum. me ajudou muito também, porque criança me ajudava com o inglês. Em vez de eu ler livro para eles liam livro para mim. Uhum. Corrigia o meu inglês de uma forma muito inocente, muito pura, sem Uhum. julgamento, né? Então, ali eu fui trabalhando. E quando foi foi 2002, eu estava grávida da Isabela, apareceu a oportunidade da compra da nossa casa. E ali, o corretor, que foi o meu mentor depois, né, nos levou a entender que sair do aluguel, né, abriu a nossa mentalidade, a nossa mente a respeito disso, por quanto que a gente ficou aqui durante 4 anos pagando aluguel e depois já partimos para nossa casa própria. Então, ali foi vencer as barreiras, vencer o medo, Uhum. não ter medo do sotaque, não ter medo, né, dos obstáculos. E quando os convites desafiadores chegarem, não ter medo de falar não ter medo de falar sim, né? Às vezes fica com medo do fracasso, Uhum. então não tenha medo de falar sim. Então, essas dicas que eu dou de você aprende a língua, não tenha medo de se reinventar, de se expandir, de aceitar convites, de realmente sentir que aqui os Estados Unidos, nós somos imigrantes, mas a gente tem que abraçar essa terra, Fernanda. É a nossa terra. A gente decidiu vir para cá. Quando eu vim para cá, eu sabia que eu não voltava para o Brasil. Uhum. Então, você abraçar a terra, você usufruir de tudo que ela te proporciona, mas você também ser uma pessoa que vai ser produtiva, Uhum. fazer parte da comunidade. Então, eu diria que o meu intuito, quando eu entrei no mercado imobiliário, foi o convite de um brasileiro, foi para atender a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Uhum. Mas logo que eu comecei a trabalhar, eu também comecei a ver que eu não podia ficar só estacada ali, que eu precisava me alavancar na questão profissional no mercado imobiliário, e eu vi que tinha potencial. Mas foi o inglês. E foi realmente você ter aquele encorajamento de vencer o medo de aprender a língua. Uma das coisas que eu sempre gosto de perguntar, porque acontece que assim que você começa, às vezes, a não seguir o padrão de todo mundo, então eu imagino que quando você atendia brasileiro, aí de repente você falou, peraí, eu não vou ficar aqui nesse mercado, porque às vezes você tinha pessoas perto de você que falaram, não é assim, não dá certo. Você ouviu alguma objeção? E fala pra gente como é que você venceu isso. Sim. Ouvi várias objeções, porque as pessoas tentam te segurar através do medo. Né? Então, eu ouvia muito, né, que você não vai ter aceitação no mercado americano por causa do seu sotaque. As pessoas não te conhecem. Como que a pessoa vai confiar a venda de uma casa ou a compra de uma casa se você nem daqui você é um imigrante? Eu ouvia muito isso, infelizmente, dos próprios colegas de trabalho, né? De falar assim, não, fica aqui, monta seu time, monta seu grupo e fica onde você se encontra aqui na sua comunidade brasileira. Gente, eu amo minha comunidade brasileira. Eu amo servir o brasileiro. Eu tenho uma satisfação enorme em poder segurar a mão dele e caminhar. Mas eu sabia que eu podia também me diversificar. Então, eu ouvi muitas pessoas me desencorajando. E era sempre baseado naquilo que é o nosso medo, né? Que é da falta de aceitação pelo fato da gente ser imigrante nesse país. Então, foram barreiras, né? Que com o tempo a gente foi
foi me moldando também, né? A resiliência, de você ter a persistência e de você também não deixar que as pessoas te coloquem limites. Hoje eu falo, né? Eu não sou município para ter limite. Né? A gente pode abranger, a gente pode crescer. E, infelizmente, às vezes na comunidade brasileira, às vezes também tem muita competição, que a gente já não tem tanto no mercado americano. No mercado americano, a gente tem mais colaboração. Exatamente. Né? Então, quando eu passei também, que eu fiz uma transição, é claro que eu continuo atendendo brasileiros, eu continuei atendendo brasileiros, mas quando eu entrei na imobiliária americana, eu fui muito aceita. Né? Então, aquilo ali também me ajudou muito, das pessoas verem assim a coragem, né? De você não ter medo, de você tentar, de mesmo você falando errado, mesmo você tá tentando. Então, ali, por um lado, eu tinha o desencorajamento, mas assim que eu dei o passo, né? Que eu disse sim, que eu vou mudar de companhia, eu também fui muito bem recebida, muito bem amparada. Tive mentores que me ajudaram, porque é claro que tem uma diferença, né, de comunidade, de padrões, mas fui muito bem recebida. Então, comecei a deslanchar ali. Ajuda, né? Eu acho que isso é muito legal, porque eu costumo dizer que a gente tem que aprender, reter o que é bom, né? Então, eu acho que nós brasileiros somos alguns dos melhores profissionais do mercado, porque a gente traz do Brasil coisas muito boas, tipo a empatia, né? A proximidade, que às vezes o americano pode ser um pouco mais frio, mas ao mesmo tempo a gente pode vir para uma nação e pegar o que é bom. Sim. E para mim, uma das características de negócio que eu mais gosto é essa questão da colaboração. Então, eu vou dar um exemplo, né? Você chegou aqui hoje, a gente tem uma pessoa que tá ali numa mesa, que aluga uma das nossas mesas, que é uma empresa que faz o que você faz. Mas como é natural. E aí eu falei para você o quê? Eu vou te apresentar. Porque existe muito essa colaboração. Isso. Tipo assim, não é aquela coisa tipo, meu Deus, é um mercado. O americano, ele olha para alguém que tá no ramo dele como... Claro que essa pessoa pega o que eu pego, mas se a gente se ajudar, se o nosso preço, se tudo for padronizado, o mercado vai ficar saudável para todo mundo. E isso já é uma coisa que a gente não vê tanto na comunidade brasileira. É um desafio. Fala pra gente um pouquinho do que você percebe, né? Porque você teve as duas experiências de trabalhar para um escritório mais brasileiro e um escritório americano. De coisas que talvez quem está nos ouvindo, que é brasileiro e quer melhorar o seu escritório imobiliário, ou quer ser alguém que, mesmo atuando na comunidade, traz esses aspectos que a pessoa pode pegar e aprender. Olha, o fato maior na comunidade americana é a expansão de conhecimento. É você realmente expandir o seu conhecimento e você abranger várias áreas. O que às vezes eu vejo que na comunidade brasileira a pessoa fica muito instigada em uma ramificação só do mercado imobiliário. Na questão do mercado brasileiro, existe também aquele muito tabu ainda do por que eu vou comprar uma casa. Eu prefiro ficar pagando aluguel é mais em conta, aluguel não me agarra, eu não me sinto preso. E na mentalidade do americano, já é totalmente o oposto. Né? O americano ele já tem o costume de aluguel é temporário, aluguel não é algo permanente, e o passo é natural. É uma coisa muito natural do americano. Faz parte do sonho americano, né? Sonho. É uma alavancada pro americano, né? Porque eles veem a compra da casa própria como um dos 4 pilares para uma prosperidade financeira, né? Para uma segurança financeira. A gente vê que eles almejam muito a serem donos da sua própria casa. O brasileiro, às vezes, ele se vê que ele está numa terra estrangeira, ele não consegue ainda colocar raízes, né? Plantar raízes neste lugar, então ele tem uma certa resistência na compra da casa, não consegue ver ainda como uma estabilidade financeira, como uma segurança financeira, como uma alavancada para a sua vida no futuro, né? Porque quando a gente fala em comprar casa, a gente fala de um sonho, é claro, mas a gente fala também da amortização e da valorização da casa, né? Então, isso aí a longo prazo, o americano entende isso muito bem, o brasileiro não. Então, com o brasileiro, você tem que passar um pouco mais de tempo explicando isso para ele, abrindo a mente dele, abrindo, né? Que não é só a questão de você, que é mais caro, que você vai pagar um pouco mais, porque é um investimento. E para o americano, você não tem que tanto explicar essa questão.
Mas eu diria que seria mesmo a diversificação, seria a expansão do conhecimento, e o inglês, é claro que é fundamental, e sempre procurar uma marca com um ótimo posicionamento no mercado imobiliário, porque é algo que te abre portas, né? A marca em si é algo que ela também te serve para te alavancar. Ela te serve também para abrir portas e para abrir oportunidades. Então, se ter uma colocação, né, se posicionar no mercado imobiliário de uma forma que ele como você mesmo fala, né, no piloto automático. É algo que é mais natural, é algo que é mais aceitável, numa marca que tem um reconhecimento no mercado imobiliário, que também vai te ajudar a alavancar e abrir portas. E traz aquela experiência, né? Que ali tem gente que construiu, para construir uma marca, você tem que construir uma história também, né? Exatamente, a cultura do escritório, né? Leva tudo, abrange tudo junto com a marca. Ótimo. E com tudo que você aprendeu, né, lá na antiga empresa, o que você considera, assim, o hack imobiliário que você fala, tipo, todo mundo tinha que saber disso e pouca gente sabe? Olha, eu bato na questão do sair do aluguel. Eu acho que você sair do aluguel é o hack. Porque isso vai te alavancar, né? Vai te alavancar como o proprietário daquela casa e como também na sua profissão, né? Você quer comprar casa de quem tem casa, né? Como é que eu vou fazer um processo numa compra da casa se você, né, paga aluguel, né? Vamos dizer assim, né? A questão profissional, né? De um profissional que você vai procurar para comprar a sua casa. Mas eu diria, no ponto do consumidor, hoje, eu sempre falo, olha, o mais rápido possível, sair do aluguel. E na questão imobiliária, assim, quando a pessoa está pensando em comprar uma casa, o que ela deveria saber que é muito importante? Olha, ela deveria saber, eu até fiz recentemente, eu comentei com você que agora nós estamos saindo meu livro, né? Ai, que legal! Esse livro são... Deixa eu ver. A gente está na parte de draft, mas realmente é um manual muito legal para os compradores navegarem o complexo. Como que o pessoal, né, pode comprar? Exatamente. Já saiu o livro? Ainda não, ele ainda está em revisão. Quando tiver o link, você avisa que a gente coloca aqui no podcast. Eu estou fazendo a versão em inglês e a versão em português. Mas então ali tem todas as dicas, né? E como o meu atendimento é muito voltado para a educação ao consumidor, então aí você vai encontrar todos os formulários que são exigidos em Massachusetts, tudo que é requerido em questão de documentação. Então, isso vai dando um conhecimento, né? Então, o hack para quem vai comprar é comprar seu livro. Comprar meu livro. Comprar o seu livro, vai ter todas as perguntas lá. São mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Então, eu comecei a ver que muitas perguntas eram muito repetitivas. Todos que chegavam para mim, então, estavam perguntando as mesmas coisas. Então, eu elaborei o livro baseado nas perguntas mais perguntadas, né, nas questões mais aguçadas dos compradores. Mas eu diria que, olha, para a pessoa que está querendo comprar uma casa, que a pessoa que está assim, pensando em comprar uma casa, a primeira coisa que eu falo é: coloca suas finanças em dia. É um planejamento. Ninguém chega assim e compra uma casa, né? As pessoas têm que ter planejamento. Eu chego a trabalhar com clientes que demoram 2 anos para estarem aptos a chegarem ao ponto de pegar uma carta de pré-aprovação, para a gente começar a olhar a casa. Então, um conselho que a gente dá aqui, aí você corrige se estiver errado, é sempre isso. Eu sempre falo: agora eu comecei a ter lucro. Eu falo: vai direto num especialista de mortgage, num real estate. Porque eu falo com a pessoa, porque na hora que você quiser comprar, você precisa ter começado muito antes. Então, eu tô certa em dar esse conselho. Isso. Sim, às vezes eu passo. Às vezes a minha consultoria com a pessoa acontece, eu fico 6 meses, 8 meses, 1 ano. Já cheguei a ficar 2 anos em planejamento com a pessoa, até que ela esteja ao ponto, né? Porque às vezes o brasileiro ele chega, não acontece tanto com o americano, mas às vezes o brasileiro chega e o imposto de renda está complicado, o crédito está meio complicado, ainda está trabalhando no crédito, ainda tem, às vezes, abrindo linha de créditos, né? E tem também a questão de quem tem social e quem tem TIN number. Então, é uma análise muito elaborada, é uma consultoria muito elaborada,
que eu faço com os meus clientes para realmente poder falar assim, olha, vão por esse caminho, vão por esse aqui. E para mim, eu também tenho essa questão do que a gente falou no começo, né? O meu caráter cristão, quando eu estou fazendo a consultoria com a pessoa, indiferente da religião dela, a minha ética profissional também é olhar para aquilo e falar assim, olha, tá algumas coisas que tá precisando ser colocado em dia, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, quanto que eu devo pagar de táxi para comprar uma casa no valor X? Bom, a equação não funciona bem assim. Né? Dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Você vai fazer o seu táxi baseado naquilo que você ganha. E aí, baseado naquilo que você ganha, a gente vai ver qual que é o seu potencial de compra. Então, às vezes a pessoa tenta colocar a carroça na frente dos cavalos, né? Que diz o ditado. E não é bem assim, né? Vamos colocar as coisas em dia, vamos organizar a casa, porque a casa, ela é para ser uma bênção. Ela não é para ser uma maldição. E graças a Deus, mais de 20 anos de profissão, eu nunca tive um cliente que voltou para mim e falou assim, nossa, eu fiz o pior negócio da minha vida comprando uma casa. Muito pelo contrário, tem testemunhos atrás de testemunhos atrás de testemunhos de pessoas que falam que mudou a vida deles. Tipo assim, mudou, né, comprar a casa mudou o percurso da minha vida, né? E tem vários exemplos que eu posso dar a respeito disso, mas tudo começa por um bom planejamento. Ótimo, então esse é o hack número 1 aí. Tudo volta para o financeiro, né? Tudo volta para o financeiro. Na sua opinião, qual que é o comportamento mais prejudicial para o sucesso de um imigrante que quer investir em imóveis nos Estados Unidos que você já viu e que você não quer que nenhum imigrante que esteja nos ouvindo faça? Eu volto no táxi. Eu volto no imposto de renda. É o erro mais frequente que eu vejo. Então, é o brasileiro segurar o seu poder de compra. Guardando o cash no cofre. Guardando o cash no cofre, declarando o imposto, manipulando mais ali, né, os ganhos e o lucro. E depois não tem um potencial de compra. Exatamente. Não tem, às vezes não tem um potencial de compra, às vezes nem para comprar um carro. A gente bate muito nessa tecla aqui, porque o que eu explico para as pessoas é, se você tem uma empresa, vou explicar em termos técnicos que eu acho que o pessoal vai entender, esse termo simples, né? Se você ganha $500 mil, aí você vai lá e fala assim, eu vou guardar 200 mil para ninguém ver. Mas aí você não depositou aquele valor, você deixou de ser bem avaliado para os bancos para crescer. O seu potencial de empréstimo para a empresa, de reinvestir aquele dinheiro. Eu falo para muitos clientes da construção que às vezes está no momento de comprar um shopping, de comprar de clientes de restaurante, de comprar o espaço, né? E aí, porque você não declarou, porque você está com medo de declarar, você acaba atrasando o crescimento do seu dinheiro, que no final das contas, aquele cash parado não vai poder ser reinvestido. Então, ele vai ficar mofando ali, perdendo valor, né? Exatamente. Eu concordo plenamente com isso e eu te digo, é um dos piores, né, comportamentos que eu vejo dos compradores, que é mais prejudicial. A pessoa não entender como aqui nos Estados Unidos o dinheiro rola. O dinheiro roda, né? Você fez o dinheiro, você declarou o dinheiro. O seu imposto de renda é uma arma, é uma chave. Verdade. Que vai alavancar ali várias oportunidades. Não só na compra da casa, mas como você disse, às vezes eu chego pessoas até mim que querem comprar um ponto comercial. Já cresceram um negócio, querem comprar um ponto comercial. Aí quando mostra o imposto de renda pessoal e o imposto de renda da companhia, nenhum tem lucro. Exatamente. O banco olha e fala assim, ué, como que eu vou fazer um empréstimo? Não tem lucro nem no pessoal, nem na empresa. Como que essa empresa está sobrevivendo, né? E aí a pessoa deixa de crescer, né? Deixa de ali acumular um bem material, porque manipulou os números de uma forma. Então, eu vejo que esse é um comportamento prejudicial. E eu vejo que infelizmente, do brasileiro, né? Porque o americano não tem essa questão. Ou ganha no W2, ou mesmo quando ganha na 1099, na 1099. Já tem o hábito, né? Tem o hábito. De fazer tudo mais regularizado. Porque entende como que o país, né, como que o processo financeiro do país funciona. Então, eu digo assim, que uma falta de um imposto de renda, uma falta ali de um poder aquisitivo,
impede a pessoa de crescer. E eu já ouvi tanta história, Fernanda, tipo, a pessoa me liga e fala, mas eu tenho $200 mil, mas está na conta do meu filho. Nossa. Então eu falo assim, mas por quê? Né? Não vai dar para fazer a transação. Então, às vezes a pessoa tem, assim, o dinheiro, tem a renda, mas está desorganizado. Então, o planejamento, a organização financeira, entender como que o país, né, ele move o dinheiro é muito importante. E você, quando a pessoa te procura, Lília, você dá esse suporte? Então, vamos supor, a pessoa está nos ouvindo agora e ela está... E a gente falou, tipo, você carapuça serviu, né? Ela falou, sou eu que estou com dinheiro no cofre. Você ajuda ela a transicionar para se preparar para comprar do zero, assim? É um serviço à parte? Como que funciona? Não é um serviço à parte, Fernanda, porque a minha natureza como profissional realmente é pegar na sua mão e te levar para o caminho. Uhum. A gente ajuda quem quer ser ajudado. Tem clientes que chegam até mim, que eu dou a consultoria, né? E a pessoa fala assim, não, vou continuar do jeito que eu tô e tudo bem. Nenhum mal foi feito ali, eu passei a informação. A pessoa pega a informação, faz o que ela quer com ela. Agora, a pessoa que pega a informação e segue, na frente lá você vai ver o resultado. Então, eu faço assim, as pessoas chegam até mim, contam mais ou menos, olha, eu estou pensando em comprar, com 3 perguntinhas eu já consigo ali ver mais ou menos qual que é o background daquela pessoa. Já tenho pessoas assim especializadas no mercado imobiliário do lending, né, que são os bancos, para falar assim, olha, você precisa trabalhar no seu crédito, então o seu perfil combina com essa pessoa que faz os financiamentos. Então, vamos te colocar em contato com ela. Você vai trabalhar com ela em 6 meses, vai desenvolver o seu crédito. Porque, às vezes, é um problema só de crédito. Às vezes, é um problema do dinheiro que não está no banco. Então, vamos trabalhar para todo mês você começar a colocar um pouco de dinheiro no banco. Talvez vai demorar 1 ano para esse dinheiro todo entrar no banco, mas vamos fazer dessa forma. Às vezes, é uma questão de imposto de renda. Às vezes, a pessoa tem que voltar e fazer um amendment. Ou, então, tem que esperar os próximos 2 anos, né, para fazer o imposto de renda. Mas eu faço esse acompanhamento e eu tenho um time de pessoas que me suportam também com esse tipo de atendimento. Ótimo. Então, quando a pessoa chega, o atendimento é completo. Conta pra gente, assim, a história mais marcante, assim, de um cliente que você teve. Eu lembro. Vamos trocar os nomes, né, para essa história do João. O João e a Maria me procuraram. Eu lembro que eu estava grávida da Isabela, então isso foi 2000 e... Ela nasceu em 2002, né? 2003. Não, eu estava grávida do Lucas. Eu vou por gravidez, né? Mais ou menos para dar tempo. Estava grávida do Lucas. E eles chegaram até mim. E eram casados. E queriam comprar a primeira casa. E eu gosto muito da pessoa que é aberta às oportunidades, né? Então, vamos assim... eles trabalhavam em W2, então foi mais fácil manejar a questão do financeiro. Compraram uma casa que era uma gracinha, parecia até uma fazendinha. Eles queriam, eram lá daquele lugar que ninguém conhece, sabe? Governador Valadares. Ah, sei. Não tem quase ninguém. Queriam, assim, uma casa meio afastada, que tivesse como se fosse uma fazendinha, e compraram lá. Eu lembro que, na época, eles compraram 200 e alguma coisa, 280 mil, acredito. Eu lembro até que eles começaram a plantar milho, vendiam milho, e toda hora eu chegava lá em casa com um curau, sabe? Porque outra coisa também é que meus clientes viram amigos, né? Eu tenho uma afinidade enorme com meus clientes. Infelizmente, depois eles se separaram. E ele voltou e me procurou e falou, Lília, eu vou ter que sair da casa, né? Então, eu preciso de arrumar outra casa. Eu falei, ok, vamos então. E ele comprou uma casa de 2 famílias em Leominster. E, na época, eu lembro que o mortgage dele era $1.500. Ele alugou o segundo piso por $1.000 e ele pagava 500. E ficou lá vários anos. Passaram-se, Isabela está com 21 agora, passaram-se vários anos. 2 anos atrás, ele me ligou e falou, Lília, eu aposentei aqui e aposentei no Brasil. Então, agora tá na hora de vender minha casa e voltar para o Brasil. Né? Eu vou voltar para lá. Eu falei, João, eu vou aí fazer uma avaliação para você. Fui lá, ele comprou essa casa de 2 famílias, ele comprou por 210 mil em Leominster, na época, 2 famílias. Eu fiz a avaliação para ele, a casa dele estava valendo 380. O poder da valorização. E com a amortização, ele devia coisa de 150 mil na época.
colocamos no mercado. E foi bem nessa época que estava o mercado já mais aquecido, recebemos várias ofertas, recebemos uma procura muito boa, conseguimos fechar por 420 mil. Nossa, Então, legal. ele tirou aí limpo $300 mil. Que bacana. Toda a E- aposentadoria dele. E ele mandou esse dinheiro para o Brasil. Na época, o dólar estava 5. Uhum. Então, ele tinha a aposentadoria dele do Brasil, a aposentadoria dele dos Estados Unidos e mais $300 mil, que convertido para real na época deu R$ 1.500.000. Uhum. Ele me liga rindo quase todo dia. Bonitinho. Então, são histórias que é possível. Fernando, ele não fez nada demais. É isso que eu ia dizer, né? Inclusive, a gente que escuta o Dave Ramsey, a gente fala, nossa, fez quase nada. Ele não fez nada demais. Mas como fez uma diferença grande. enorme. Salvou a aposentadoria dele, porque era para ele estar só com 2 aposentadorias, que não é horrível, mas é nada. Nada. Ele estava com a aposentadoria do Brasil, que era um salário mínimo, que é a aposentadoria do Brasil, e aqui ele tinha uma aposentadoria razoável, mas não era muita coisa. Mas você pegar R$ 1.500 e que ele pagou ele pagava $500 como se fosse um aluguel quando ele morava na casa, porque a parte de cima. Então, ele não fez, nossa, ele fez porque ele comprou uma casa. Uhum. Ele foi lá e comprou uma casa. E eu lembro que quando ele comprou a casa, foi 5% de entrada. Não foi assim, tipo, eu tive que dar 25% de entrada. Nada disso. Foram coisas simples, mas foram coisas feitas constantes. É igual o livro, né, do Tortoise and the Hare. Uhum. A tartaruga, ela ganha. Eu posso ler aquele livro 10 vezes, a tartaruga vai ganhar as 10 vezes, porque é focada, ela sabe o que ela quer, e ali devagarzinho, ela chega no objetivo Faz o dela, básico. né? A gente costuma falar, o básico bem feito, ele vai comer o talento, né, no jantar. Exatamente. Então, esse caso eu gosto muito de compartilhar, porque ele não fez nada demais. Tem outros casos que a pessoa, depois que comprou a primeira casa, depois comprou outras e alugou, e hoje tem um portfólio muito grande aí de casas de aluguel, mas são alguns. Mas essa do João e da Maria eu gosto de compartilhar, porque eles não fizeram nada demais. Eles eram pessoas já de idade avançada, tinham filhos, os dois trabalhavam em serviços quadradinho, com W2, não era nada, não foi nada extraordinário. E conseguiram. E a Maria ainda não vendeu a casa dela. Ela continua É isso que eu ia dizer. E provavelmente salvou os dois. Porque se ela quiser também, ela vai conseguir ter um bom valor. Hoje, como subiu tudo, né? Como que você está enxergando, assim, essa mudança do mercado? Você acha que porque às vezes a gente olha, né, para o passado e pensa, eu devia ter comprado 5 no passado. Mas você acha que vai continuar subindo, que a valorização vai continuar a mesma? O que você tem ouvido aí no mercado? Olha, a tendência imobiliária é sempre ter a valorização. O mercado imobiliário ele tem um histórico de se reajustar a cada 10 a 15 anos. Então, você vê na história, né, dos Estados Unidos, nós tivemos ali um reajuste em 2008. E nós começamos a ter outro reajuste, querendo ou não, em 2020, quando a gente teve o Covid. Verdade. E agora, esse reajuste, ele permanece. E o forecast mais baixo que nós temos é de 4,5% ao ano de valorização. Valorização, ok. Então, até então, os economistas não estão vendo nenhuma possibilidade de queda no mercado, nenhuma possibilidade de bubble, nenhuma possibilidade de ajuste. Porque o bubble foi severo, né? Então, os bancos se prepararam demais, né, Lívia? Exatamente. Eu estava, né, eu atuava na época do bubble. Eu estava atuando já na época do bubble, então eu vi o que causou. Né? Eu vi ali o comportamento que os bancos estavam usando como prática, que levou a chegar ao bubble. E depois as repercussões que tiveram, né, das pessoas que perderam a casa e por que perderam a casa, esse tipo de coisa. Agora, como os bancos já se precaveram, os requerimentos estão mais firmes, né? Então, existem mais verificações, existem mais safeguards, né, que eles chamam, para dar o financiamento. Então, a gente vê que é uma coisa mais segura, mais estabilizada. Como nós tivemos essa curva de reajuste em 2020, né, na época do Covid, é muito improvável que nos próximos 10, 15 anos vá ter outra, mas a gente não tem bola de cristal, né? Mas o mercado imobiliário é algo muito seguro, Fernanda.
É igual também tem aquele ditado da montanha-russa, né? Uhum. As pessoas que tinham casa em 2008, quando houve a queda, só foi prejudicado quem vendeu naquela Exatamente. É época. igual a Bolsa de Valores. Quem manteve os seus imóveis em 2008 e, pelo contrário, quem comprou em 2008, Nossa, a foi o melhor montanha-russa depois só momento. subiu, né? Uhum. Então, a gente sempre fala também, olha, gente, mesmo que haja um reajuste no mercado imobiliário, Não só se venda. machuca quem pula, né? Então, se Exatamente. você manter firme ali, ah, você pegou ali o financiamento, você qualificou para aquele pagamento, tudo foi verificado, você tem condições de pagar aquele mortgage, eu não vejo por que vai haver a necessidade de vender Uhum. por causa de um reajuste, né? Às vezes existe Muitas pessoas ficaram nervosas, não é nem porque não podiam pagar, é porque ficaram com medo da casa não voltar a valorizar, né? Isso. Infelizmente, né, a casa não simplesmente voltou, mas dobrou e triplicou, Dobrou e né? triplicou, exatamente. Então, hoje a gente vê muito isso, a gente está vendo valorizações aí que chegam... por exemplo, eu pego mercados individuais, por exemplo, eu vou pegar aí o mercado de Acton, por exemplo, né, que é uma das áreas que eu atuo muito. E quando eu faço meus reportes de 6 meses, 12 meses, eu vejo ali que às vezes houve valorizações de double digits. Uhum. Né? O 4,5% ali é um básico, mas a gente vê às vezes valorização de 12%, de 11%. Exatamente. Está muito comum agora, principalmente na nossa região, né? Isso, muito procurado na nossa região. Então, eu não vejo uma queda. Eu vejo, assim, que os juros altos estão segurando, Uhum. né, muitas pessoas a tomarem uma decisão, mas quanto mais elas esperando que os juros vai baixar, elas estão perdendo na valorização da casa. Porque, querendo ou não, de ano em ano, as casas estão valorizando muito. E, então, as pessoas estão começando a ficar priced out por causa da valorização. Uhum. Né? O poder aquisitivo delas não estão conseguindo alcançar a inflação e a valorização. Então, comprem, saiam do aluguel o mais rápido possível, mesmo que os juros sejam um pouco mais altos. Lembre-se que os juros ele é deduzível no seu tax, no seu imposto, ele entra como um custo, e o aluguel não. Né? Então, às vezes, você vai ficar pensando que você está pagando ali $2.000 de aluguel, em vez de estar pagando $3.000 em algo que é seu, mas esse diferencial de $1.000, ele vai tanto para a sua amortização, como para a valorização e como também para a dedução no seu imposto de renda. Ao invés de pagar o governo, né, você está investindo no seu futuro. Exatamente. Você chegou na América hoje e você vai começar a comprar a sua primeira propriedade. Por onde você começaria? O que você faria diferente? No meu caso, Fernanda, eu digo assim que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu não faria nada diferente. O que eu fiz é o que eu ensino. Eu fiquei aqui pagando aluguel 4 anos. Eu cheguei em 98, em 2012 nós já tínhamos nossa casa própria. E de lá eu fiz o REC dos 2 anos, né? Porque quando você mora na casa 2 anos, você tem um free capital gain, né? A valorização da sua casa ela é protegida para você não pagar imposto em cima daquela valorização. Então, eu lembro quando nós compramos nossa primeira casa, foi cômico, porque todo mundo queria Framingham. Todo mundo queria estar em Framingham, queria morar em Framingham. E nós recebemos nossa carta de pré-aprovação de $100.000. E Framingham não cabia dentro da nossa carta de pré-aprovação, né? Então, muita gente falava assim, você tá doida, comprar em outro lugar, longe e tal. E nós compramos em Leominster. Numa época que a Leominster não era nada. Ninguém queria Leominster, a gente nem sabia onde que era Leominster. Mas eu lembro até hoje, nós compramos um apartamento lá por $93.000. É o que cabia no nosso bolso. Tá certo que a gente tinha que sair de casa 2 horas antes de chegar no serviço, para trazer os meninos para babysitter, para chegar no serviço, mas fizemos durante 2 anos. Ganhamos a valorização, né? Vendemos, ganhamos a valorização, compramos em Framingham. Com o dinheiro da valorização, nós demos entrada numa casa. Então, tem esse REC também das pessoas, né? Que às vezes a pessoa quer comprar, mas tem que ser em tal lugar, tem que ser daquele jeito que eu quero. Então, tendo uma flexibilidade, né? Tendo uma visão... A longo prazo, a longo né? prazo,
Não, talvez eu vou comprar um lugar que é um pouco mais longe, talvez eu vou dirigir um pouco mais, vou colocar um pouquinho mais de milha no meu carro, mas você já está ganhando na valorização, já está ganhando na amortização. 2 anos se passaram, passa muito rápido, 2 anos passa rápido demais. Muito Piscou, rápido. ele passou. Você vende aquilo ali, você bota o dinheiro do capital gains no bolso, aquilo lá já é um impulso, uma alavanca para você comprar a sua própria próxima casa, ou próximo, né, apartamento. Então tem esse hackzinho também, que eu também falo muito para meus clientes. Às vezes não é... Eu digo assim, ó, existe o sonho da casa própria, mas não quer dizer que a primeira casa vai ser a casa dos seus sonhos. Entendi. Né? Existe a casa dos seus sonhos, existe o sonho da casa própria. Não vá primeiro pro sonho da casa própria e com o tempo você chega lá. Na casa dos sonhos. Na casa dos sonhos, né? Muito bom, gostei desse conselho. Porque às vezes a pessoa realmente não compra porque ela fica paralisada procurando a propriedade perfeita, né? Que tem que ser perto de onde eu trabalho, tem que ser perto de tal lugar, mas aqui tem o mercadinho brasileiro, tem a padaria, tem a igreja, né? Eu já passei por isso, é o que eu falo. Eu ensino aquilo que eu passo e aquilo que eu passei. Na época que nós comprávamos em Leominster, nossa igreja era em Framingham. Né? E nós fizeram um sacrifício e valeu a pena, né? E era domingo, de manhã era a escola dominical, à noite era o culto, segunda-feira era o culto das mulheres, quarta-feira era o estudo, e às vezes na sexta-feira era a vigília. É o raiz mesmo, todo dia na igreja. Entendeu? E morar longe não impedia a gente de fazer a obra de Deus. Da mesma forma que não impedia a gente de ir trabalhar. Né? Então, é o degrau, é a escada. Né? Quem está aí disposto a olhar o plano a longo prazo e a subir os degraus, vai longe. Agora, quem já está querendo estar lá no topo... Rápido demais, sem passar pelos primeiros degraus e... planejamento, orçamento, budget, isso aí tudo é muito, muito útil, muito valioso na vida da pessoa. É isso aí. Muito bom, muita coisa boa que a gente aprendeu hoje. Para a gente terminar, a gente sempre gosta de fazer uma pergunta, né? A gente acha que o motivo que a gente quer ver o sucesso do brasileiro é porque na vida tem coisa que é muito mais importante que só o lucro, né? Que só o imóvel. Então, você, né, no fim da sua vida, como que você quer ser lembrado? Muito interessante essa pergunta. Eu quero ser lembrada pela profundidade dos relacionamentos que eu cultivei com as pessoas. Legal. Para mim, vale muito investir em uma pessoa. Então, quando você me perguntou, quando a pessoa te liga, isso aí tudo já está incluído? Tá. É da forma que eu contribuo para a minha comunidade, para as pessoas. Como que eu posso marcar a vida dessa pessoa? Como é que eu posso ajudar a transformar a vida dessa pessoa? Como é que eu posso ajudar a alavancar a vida dessa pessoa? Então, realmente, esses relacionamentos que são cultivados dentro da minha profissão, fora da minha profissão, eles são muito valiosos para mim e é a forma que eu quero ser lembrada. Eu não importo muito com essa questão de volume de venda, top producer, status, carro, a marca. Para mim, não me enche os olhos. O que me enche os olhos é a história do João, é a história da Maria, é a história do José. É isso que me enche os olhos, é isso que eu almejo. E é assim que eu quero ser lembrada. Que lindo, muito bom. Que ótimo. Fala para o pessoal, Lília, como que eles podem entrar em contato com você, onde é que você está, para seguir aí as suas redes sociais, depois comprar o seu livro. Então, você pode olhar para aquela câmera e contar para o pessoal como que eles podem te encontrar. Sou uma pessoa muito acessível, então vocês podem entrar em contato comigo direto no meu celular, que é 774-245-7690. Mensagens, ligações, sempre estou disponível. Vocês podem entrar em contato comigo pela rede social, no meu Instagram, o meu handle é o Lília Flores Real Estate.
Lembrando que é Liliá. É isso que eu ia dizer, gente. Eu sempre erro. É Liliá, sem N. Liliá, sem N. Lilia Flores, Real Estate. E é isso aí. É entrar em contato comigo. Eu ofereço consultoria para quem quer comprar, para quem também já comprou e quer vender, investidores, pessoas que estão procurando casas de várias famílias, né? Já na questão do aluguel passivo. Então, é isso aí. Ótimo, muito obrigada. Foi muito bom ter você. Nós chegamos ao fim, então, do nosso podcast de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Para você apoiar o podcast, segue a gente lá no Spotify, no Apple Podcast. E também a gente vai colocar esse vídeo no YouTube. Então, esse podcast é para ajudar você a ter sucesso nos Estados Unidos. Obrigada por nos acompanhar.